Eu não sei se eram os antigos que me diziam, em seus papiros, Papillon já me dizia, que nas torturas a carne se trai, e normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente, o nervo se contrai. Oh, 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 oh. Com precisão. Nos aviões que vomitavam paraquedas, nas casas matas, caso vivas, caso morras, e nos delírios meus grilos temer, o casamento, rompimento, sacramento, documento, como um passatempo, quero mais te ver. Oh, 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 oh. Com a aflição. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. A nossa aula hoje vai falar da arte na Idade Média, a arte bizantina, os mosaicos, e também vamos falar um pouco dos trovadores, que foi nesse momento, né, da história da vida artística, que foram surgindo esses cantadores ambulantes que trazem, nos nossos dias atuais, músicas como essa do Zé Ramalho, Vila do Sossego, que eu apresentei aqui um trechinho para vocês, só para a gente fazer aí uma ambientação, ok? Então, vamos para a nossa aula com muita alegria, com muita energia boa, que está só começando. Bora lá, bora nessa. Vamos nessa que a vida tem pressa. Então, olha, a arte no período medieval, lá nos primórdios tinha a arte romana e a arte bizantina. Né? E aí nós vamos ver como se entrelaçam essas artes, né? Como se desenvolveram todos esses períodos, né? A influência grande da religião, da vida das pessoas. Tá? A arte romana seria uma imitação da arte grega? Os romanos realmente admiravam muito os gregos e se inspiraram, né? A estética grega, o formato, a formação, foi fundamental para inspirar os romanos, que imprimiram características próprias, né, em pinturas feitas nos murais, inspirados nos mitos gregos, né, e nas esculturas, com os toques naturalistas, com rostos e trajes, nos mosaicos com a técnica decorativa. Né? E tudo isso aí foram, vamos dizer assim, foram meio que copiados, inspirados na estética grega, na arte grega. Então, seguindo, nós vemos que na arquitetura se destacou as construções monumentais e suntuosas. Na arquitetura se destacaram as construções monumentais e suntuosas, e ao mesmo tempo leves e cheias de ornamentos. Arcos e paredes altas tornaram Roma a cidade mais verticalizada e aí nós vemos aí
o Coliseu de Roma, que até hoje persiste, né? Suas ruínas, sua imponência e sua engenhosidade. As técnicas usadas nesse verdadeiro campo de futebol, vamos dizer assim, né? Os formatos copiados hoje, onde, em vez de batalhas sangrentas, em vez de sacrifícios de cristãos, atualmente nós temos os estádios de futebol para shows musicais e para jogos, né? Disputas muito menos sangrentas. Mas, no tempo do Coliseu, que ainda trabalhou assim durante 96 anos, acho que foi mais ou menos isso, que ele esteve em atividade, então eram espetáculos sangrentos e tinham um sistema onde o palco se misturava, tinha uma espécie de elevador artesanal e com roldanas, né? E aí os animais famintos que estavam lá atacavam cristãos que eram sacrificados. Tem toda uma história por trás do Coliseu de Roma, né? Que durou de 72 a 80 depois de Cristo. Isso já foi depois de Cristo, né? Mesmo assim, perseguição aí correndo solta, né? Vamos voltar lá para a gente seguir, para a gente saber um pouco mais de curiosidades aí, coisas interessantes sobre o Coliseu. Ó. Os cristãos eram lançados aos leões e ele foi construído aí mais ou menos próximo aos anos 80 depois de Cristo. Então, as festas e jogos duravam 100 dias. E nessas festas aí morreram 9.000 animais e 2.000 gladiadores. Mas no ano 523 depois de Cristo, as suas atividades foram encerradas. Graças a Deus. Nós temos aqui uma visão por dentro, né? Temos também aqui essa visão por fora, porque é um centro de visitação, pessoas. E aqui uma espécie de maquete ilustrando, aí, mostrando como era o verdadeiro... Cada vez mais os estádios de futebol modernos, né, se assemelham assim, em formato, né, porque material em toda a sofisticação, telões, tem muito mais tecnologia do que naquele tempo, né? Mas não deixa de ser admirável, não deixa de ser imponente e ter sua importância histórica, o Coliseu em Roma. E aqui, ó, os Arcos da Lapa são influências que se espalharam pelo mundo e aqui no Brasil também, né? Foram construídos entre os anos 1725 e 1744. Os Arcos da Lapa, a Lapa é no Rio de Janeiro, né? Um bairro lá, também conhecidos como Aqueduto da Carioca, da Avenida Carioca, tinham o objetivo de transportar a água do Rio Carioca até o Largo da Carioca, abastecendo a população. Então, essa palavra aqui, ó, aqueduto, é uma palavra que tem o seu significado, né, a ver com tubos de transporte de água, né? São 270 metros de comprimento e 17,6 metros de altura. É muita coisa, né? É uma estrutura que possui 42 arcos duplos e óculos na parte superior. Então, vemos aí uma influência
atualizada, né, das construções antigas dos romanos. Seguindo aqui, nós vemos uma outra expressão da arte, que é a escultura. Na escultura, mais uma forte influência grega, porém mais realista, expressava melhor a personalidade das pessoas nos retratos, bustos e esculturas da cabeça. Então, nós estudamos já em outras aulas aí que essa questão da expressividade era buscada pelos gregos incessantemente, né? Procuravam a expressão dos traços, dos olhos, dos cabelos, o detalhe. Quanto mais aproximado da realidade, da naturalidade, mais era apreciada a obra de arte, né? Essa estátua aí, esse busto aí, é um retrato em bronze, né? E feito em 117 depois de Cristo, olha o tempo aí. E ainda, mas isso aí já é uma influência da arte grega na escultura romana também, ok? Então, seguindo, nós temos que outra coisa, que os romanos não eram bobos nem nada, eles pegavam o que era de melhor e aperfeiçoavam. As pinturas e mosaicos. Mosaicos são outra técnica. Então, no Império Romano, são encontrados na cidade de Pompeia, que foi destruída pelo vulcão Vesúvio no ano de 79 depois de Cristo, né? A cidade de Pompeia, ela era um importante centro, uma cidade muito desenvolvida, mas com a atividade do vulcão ela foi destruída e séculos depois foi descoberta, né, foi reorganizado, foi revelando uma cidade com toda a organização urbanística intacta. Tá? Então, era uma cidade que tinha uma organização muito moderna, como as cidades, quase semelhantes às cidades atuais. Então, estamos vendo aqui uma parede pintada, é o que a gente chama de murais também, né? Na cidade de Pompeia. Observe aí o detalhamento, né? Os detalhes das pessoas retratadas, né? E nas paredes podem ser constatado aí toda a influência do capricho no detalhamento das pinturas. Os romanos acentuaram seu caráter decorativo, cobrindo paredes e pisos. E com isso, a pintura ficou associada à arquitetura, imprimindo um forte realismo. Então, eles gostavam de fazer decorações, de enfeitar, né? Não só as paredes, como os pisos, através de mosaicos, que são milhares de pedrinhas colocadas juntas para formar figuras, e são coladas, né? E também os tetos, eles também usavam de técnicas especiais para fazer pinturas, como nós estamos vendo aí nessa ilustração. O conjunto de crenças e práticas politeístas, ou seja, vários, poli quer dizer muito, né? Vários deuses, adoravam vários deuses, com nomes diferentes dos deuses gregos, mas semelhante à mitologia grega. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que os romanos, eles tinham os seus deuses, mas eles faziam o quê? Eles
colocavam, às vezes o mesmo Deus romano era também Deus grego, tá? O caso mais conhecido é o caso do Deus do vinho, que é Dionísio na Grécia e Baco em Roma. Né? Para os romanos era Baco e para os gregos era o Deus Dionísio. Mas é o mesmo Deus, o Deus do vinho, né? E da festa e da alegria. Vamos voltar lá para a gente seguir com mais detalhes sobre esta arte aí, sobre este período fantástico. Os deuses romanos tinham características humanas, assim como os deuses gregos também, né? Alguns sentimentos, aparência física, porém, não tinham contato direto com os homens. Está aqui uma diferença importante entre os deuses romanos e os deuses gregos. Os deuses gregos até tinham filhos humanos, né? As ninfas, os elfos e vários semideuses, né? Pessoas que eram metade humana e outra metade deus, por ter sido filho, por ter sido fecundado entre um humano e um deus ou uma deusa. E aí temos esse detalhe aí, essa característica importante. Não esqueça, com os romanos, os deuses romanos não tinham essa mistura não, tá? Seguindo aqui, olha, que nós estamos vendo aqui os principais deuses romanos, sua mitologia e o seu entrecruzamento com a arte, porque o retrato, né, vamos dizer assim, a representação desses deuses eram cuidadosamente feitos com todos os detalhes realísticos e a sua divinização, ok? A sua imponência, né, diante dos humanos. Então, seguindo aqui, vamos conhecer que tinha o Júpiter, que era o deus do dia, Apolo, deus do sol e o deus da medicina, o símbolo da medicina. Aí vem Juno, a deusa protetora da mulher e do casamento. Eu imagino que, como o Santo Antônio, que era o preferido aqui, que as pessoas fazem promessa, deviam fazer aqui várias oferendas para a Juno. E aí vem Marte, que é o deus da guerra. A Diana, essa Diana aqui, ela era muito venerada, tinha vários templos dedicados a ela. Ela era a deusa da castidade, da lua e da caça, porque a lua, nas antiguidades, tinha uma influência muito forte. E Vênus, não é? A deusa do amor e da beleza. Vênus é muito retratada pelos pintores, pelos artistas, né? Então aqui nós estamos vendo aqui uma ilustração demonstrando aí a beleza da deusa do amor, né? Seguindo aqui nós temos, que eu acabei de falar lá, né? Temos Baco, considerado o deus da alegria e do vinho, né? O pessoal estava meio chapadão, ficava tudo alegando demais. Aí começava o fuzuê, começava o sangangu, como a gente diz, lá no Nordeste. Estamos vendo aí também uma representação de Ceres, que é a deusa da agricultura e da fecundidade. A produção agrícola sempre foi e será muito importante para a nossa vida, porque se não tem a produção de alimentos, de grãos, etc., não tem fartura, não tem toda essa nossa ligação com a produtividade de alimentos, né? A produção de alimentos. Além desses deuses, os romanos também adoravam outros deuses
que eram mais próximos ao seu cotidiano, deuses mais ali mais humanizados, né? E entre eles certamente estará o Deus do vinho, porque até hoje os romanos são assim apaixonadíssimos pelo vinho e são produtores, não é? Como nós estamos vendo aí nessa ilustração aí, o barco sentado, cercado de frutas, né? De uvas e uma garrafa de vinho e muita gente aí com alegrias e tudo mais. Seguindo aí, nós vamos ver um pouco das conexões que a arte tem, né? Por exemplo, a conexão entre a arte e a religião. Na arte romana medieval, né, se conecta com a religião através das esculturas que representavam os deuses. Então, os deuses eles eram feitas várias esculturas para representar os seus deuses, né? Os romanos. Então existia um culto à construção de templos. Como eu falei há pouco, os templos da Diana eram enormes, né? E os oráculos eram utilizados para se comunicarem com os humanos. Fazendo um paralelo assim atual, são aquelas pessoas que faziam revelações, que prediziam, né? Profetizavam, vamos dizer assim. Não querendo dizer que eles eram profetas. Mas para a gente entender melhor, era quase isso aí, tá? Os gregos promoviam jogos em homenagem aos deuses, como os Jogos Olímpicos, tão conhecidos nós, que eram dedicados a Zeus na cidade de Olímpia. Então, vem daí essa prática, né? Vem daí essa ideia. Seguindo aqui, nós vemos que as obras de arte faziam referência à religião. Os humanos eram extremamente religiosos, tementes, né? E prestavam cultos e faziam artes para receber proteção dos deuses. Então, os que tinham os dons artísticos, né, tinham facilidade e habilidade, estavam lá sempre fazendo alguma coisa para receber a proteção dos deuses. A soberania da igreja interfere nas artes, na arquitetura, na política, na cultura, na filosofia e nas guerras. Porque a igreja era grande responsável pelo pensamento social e cultural na época. Seu poder era tão grande que influenciava até a própria monarquia. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, tá? Vocês estão vendo aí, olha, um cardeal, acho que deve ser um papa, né? Seus cardeais, né? Seus assessores. A igreja, ela se tornou muito rica. A igreja tinha um poder que arrecadava muitos e muitos bens, muitas e muitas posses, e tinha uma influência muito grande junto aos governantes, porque muitos deles até usavam a igreja para se aproximar do povo, para ter a obediência, para apaziguar de maneira mais fácil as populações, né? Então, com isso, a igreja teve um período em que dominou totalmente a humanidade e aí, com a imposição de seus valores em todos os lugares, em todos os cargos da vida humana, sempre tem alguém que não faz o que é certo, e aí algumas pessoas extrapolaram e houveram alguns danos, né? Mas ou influências, ou interferências, ou
de alguma forma, as artes foram tremendamente influenciadas pelo poder da igreja, principalmente porque em muitas épocas, em vários anos, em vários lugares, tudo que se podia, tudo que se poderia, deveria produzir, tinha que ver com a fé religiosa, tinha que ver com as pregações, tinha que ver com o domínio, com os mandamentos da igreja, tá? Além que isso aí vai além do que se refere à Bíblia, né? Não vou entrar aqui numa questão polêmica, mas eu quero dizer o seguinte, que essa influência na vida, ditando a vida e as artes das pessoas, é uma influência que se refletiu no tipo de arte que era feita. Ok? Então vamos voltar lá para a gente passar desse momento aqui tão complicado de entender, né? Então vamos falar aqui mais ainda da Idade Média. O que acontece? É nessa idade, nesse período, que a arte foi muito influenciada pela religião, pois as pinturas, esculturas e livros eram marcados pela temática religiosa. Era isso que eu queria dizer, né? Tudo que era feito em termos artísticos era sobre os temas religiosos. Ok? Se ia fazer se tinha uma música, sempre ela tinha que estar falando dos temas da religião, tá? Os vitrais nas igrejas, então muitas igrejas foram construídas, e os vitrais, como essa ilustração está mostrando, são figuras desenhadas nos vidros, né, coloridos. Então, esses vitrais aí da igreja traziam cenas bíblicas, pois era a forma didática de evangelizar. Através da arte, a arte foi muito usada também para ensinar as pessoas sobre os dogmas religiosos, né? Quem veio falando assim, mas eu quero dizer que eu também tenho minha religião. Eu respeito todas elas, mas eu tenho a minha também, tá? Ok? A arte nas igrejas buscava dar a sensação de estar entrando no céu. Era essa a busca, tá bom? Então, mais ou menos na Idade Média, mais ou menos era tudo voltado para esse domínio ideológico aqui. Então, como eu falei, era uma arte ensinadora, era uma arte evangelista, era uma arte didática, né, que procurava mostrar tudo o que aconteceu na vida religiosa de acordo com o que era determinado pela igreja. E com a queda do Império Romano, em 476, e a influência dos gregos, romanos, persas e árabes, o que aconteceu? A soberania da igreja, que interfere nas artes, arquitetura, política, cultura, filosofias e guerras, é demonstrada dessa maneira aí. Nós vemos aqui esse grande artista, o Giotto, que é um dos principais artistas da arte medieval, onde nós vemos aí esse quadro aí, ó, a Lamentação, que é uma cena da vida de Cristo. Ok? Então, estamos vendo aí a principal característica da arte medieval. Uma arte totalmente voltada para o ensino dos motivos religiosos, da vida de Cristo, dos versículos da Bíblia e etc. Seguindo aqui, nós temos que na era cristã, a igreja era a base orientadora da sociedade. Ok? A igreja e o Estado se confundem. A igreja aumenta seu poder propagando o cristianismo
por todo o Ocidente. Então é importante esse entendimento, né? Muito importante, porque aí isso aí justifica, isso aí mostra porque tantas obras falando, né, ou demonstrando, expressando, né, tudo que a igreja pregava foram feitas. Né? Então, antes do século III, os cristãos foram perseguidos e castigados por não adorarem os deuses romanos. Cristãos eram vistos como ameaça à ordem do Estado. Faziam seus cultos refugiados em catacumbas, que eram túmulos subterrâneos. Deixa eu comentar aqui um pouquinho para vocês aqui sobre essa ideia. Né? Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, atualmente nós já temos alguns países em que essa situação voltou a acontecer, essa perseguição religiosa, né? E de forma violenta, com mortes violentas. E isso nós estamos assistindo nesse momento atual, contemporâneo nosso. Né? É mais ou menos o que acontecia nesse passado, que todo o peso do grande império estava sobre os cristãos. E quando a igreja, quando todo esse império ruim, a igreja assume o comando e aí cessa essas perseguições e passa a ter outra nuance nas artes e na vida cotidiana. Vamos voltar lá para a gente seguir um pouco mais com o nosso estudo aqui. No século III, o imperador Constantino proclama a religião cristã como oficial de Roma. Olha que reviravolta, né? E através disso aí, ele impulsiona a arte cristã. Nós estamos vendo aqui, ó, essa ilustração aqui de um desenho da igreja de São Pedro nos modelos arquitetônicos romanos, mas com a austeridade que a nova religião pregava. O que é austeridade? É um conceito onde existe assim, uma contenção de maiores recursos e assim, tipo uma coisa mais fechada, mais imponente, mais que tem uma respeitosidade bem maior, tá? Seguindo aqui, nós temos que nos estilos da arte cristã, temos aqui o estilo bizantino. O estilo bizantino era rigidamente controlado pelo clero, que é o grupo religioso, que estabelecia padrões de representação para Cristo, Maria e os apóstolos. Isso aí prevaleceu entre os séculos 5 e 15. São 10 séculos, né? Então, mais uma vez aqui, mais explicado ainda, mais detalhado para todos nós aqui, o que aconteceu nesse período, porque a arte foi uma arte mais voltada para motivos religiosos. E as pinturas bizantinas? Nas pinturas bizantinas, a rigidez do estilo tirava a liberdade do artista e tinha que seguir o padrão, a posição do corpo, as proporções, as cores usadas. Isso lembra também como acontecia lá na arte egípcia, né? Que era assim bem determinado como devia ser, né? A posição, as cores da pele da mulher, as cores da pele do homem, você lembra, né? Quando a gente falou da arte egípcia, falamos sobre isso aí. Então, como objetivo de evangelizar o observador daquela arte. Ok? Seguindo aqui, nós temos mais uma vez aqui mais
um detalhe da conexão com a arte, que é daí que surgem os trovadores. Os trovadores são aqueles que faziam trovas, né? Que eram as poesias formadas por uma única estrofe de 7 sílabas métricas poéticas. E em cada um de seus 4 versos. Então, quando você vai pesquisar sobre a trova, sobre a poesia, aí você vai ver que você tem quadra, tem cestilha, tem as redondilhas que estão... E aí, essa trova aqui, ela obedecia um pouco dessas regras aí. E os trovadores? Eram os artistas nobres que compunham, cantavam com instrumentos musicais as cantigas. O que eram as cantigas? Eram as poesias cantadas. Isso daí, gente, vai evoluindo, tá? Estou meio que invertendo ali, mas para explicar para vocês que isso vai evoluindo até chegar os modernos cantadores atuais, né? O que é que acontece na atualidade? Aí você já tem a sofisticação do som, tem o telão, tem os microfones, tem os cantores, tem um grupo de músicos acompanhando, e tudo isso, mas tudo isso começou dessa maneira que a gente está vendo nessa ilustração aí, sem tanta plateia, né? As pessoas iam, os nobres que tinham mais condições, iam seguindo de uma cidade até a outra, demonstrando o seu trabalho. Tá bom? Vamos voltar lá. O que eu queria dizer é que os primeiros movimentos artísticos na poesia europeia começa a partir do século XI e vai até o século XII. E aí aparecem as cantigas líricas e as cantigas satíricas, que eram escritas pelos trovadores. Eles começam a perceber e a mudar o estilo de poesia, né? Era uma ligação, um hibridismo, né, entre a linguagem poética e a música. Seguindo aqui, é por isso que eu iniciei a aula tocando uma música, cantando para vocês aí uma música de um desses trovadores da nossa atualidade aí, mais modernos aí, que é o Zé Ramalho, com sua Vida do Sossego. Ele é o representante mais atual. Tem também o Oswaldo Montenegro e outros artistas. Olha, as cantigas se dividiam em 4 categorias. Cantigas que falavam só de amor, cantigas que falavam de amizade, e as cantigas de deboche, e as cantigas de maldição, né? E as cantigas líricas, o que eram? Eram cantigas de amor e de amigas, consideradas cantigas líricas, porque era focado nos sentimentos e nas emoções. O texto, né, a história lá da música, a parte da letra, era com essa temática aqui. As cantigas satíricas eram cantigas de escárnio e maldizer, ou seja, que usavam a ironia, o deboche, né, e o sarcasmo para criticar ou ridicularizar. Certo? Então, essas cantigas aí ainda hoje existem, né? Cantigas em que as pessoas falam coisas engraçadas. Tem o trovadorismo que hoje, nas canções populares que nós ouvimos, nos shows, no rádio e na televisão, são elas que estão aí modernizadas, ok? Então aqui, nós estamos aqui na nossa hora de fazer arte, nós temos que agora é o seu momento de praticar a arte do mosaico, onde a arte bizantina, que ainda hoje é utilizada pela perfeição dos detalhes, deixa na arquitetura, no artesanato, um trabalho de beleza inquestionável. Faça um desenho, preencha os espaços com papel colorido picado ou qualquer outro material de sua preferência. Use sua criatividade. Qualquer coisa, pesquisa um pouco mais
E aqui nós chegamos no final da nossa aula, tá? Com as nossas referências aí. E aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa arte tão rica que tem tudo a ver com o que se envolveu para chegar até hoje na nossa arte atual. Tchau.